Vamos para mais uma web hoje, Eletricidade Eletrônica Básicas. Como é que foi ontem a primeira web? Assustou muito? Deu para levar de boa? Qual foi a percepção? Vamos continuar hoje, onde paramos, que era identificando aqui os tipos de corrente contínua e corrente alternada. Conseguimos ver ontem que quando tratamos de corrente contínua, podemos considerar que nós temos a corrente contínua pura, né? E a corrente contínua pulsante. Lembram-se disso que nós vimos lá? E antes que eu comece de fato aqui a falar sobre o assunto, alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, acrescentar alguma informação em relação ao que foi apresentado ontem? Nada? Adriano, Antônio, Arnaldo, Arthur, Felipe, Matheus, Riquei, Ronaldo, Vitor, William, tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Ontem não teve como eu assistir a aula, entendeu? Uhum. Quando eu saí do trabalho já tinha passado. Entendi. Mas ainda bem que a web fica gravada, né? E aí depois dá para rever, né? Ok. Beleza. Gente, eu quero só reforçar algo que eu comentei ontem, da importância dessa disciplina, até mesmo para aqueles que não pretendem, em um primeiro momento, fazer aviônica, tá? Cada vez mais as aeronaves, a aviação de uma forma geral, tem apresentado componentes elétricos e eletrônicos, né? Então, isso tem exigido dos mecânicos, ainda que de motores e célula, alguns conhecimentos básicos e importantes com relação à eletricidade e eletrônica. Tá? E tudo indica que isso vai ser o futuro, né? Com a chegada aí das aeronaves elétricas, digamos assim, né? Os drones já são uma realidade aí, né? Inclusive empresas que já tem uma operação bastante considerável de drones, né? E aí, quando a gente fala de drone, a gente vai um pouco além desses drones que a gente compra em lojas comuns, né? Mas aí entramos nas aeronaves não tripuladas, e aí demandam toda uma regulamentação da ANAC. E, basicamente, quando você olha essas vagas de emprego, o que pede é célula e aviônicos, né? Não vai pedir GMP porque, obviamente, não tem motor a combustão, né? Eu vou pedir eu acho que é o Antônio que está com o microfone aberto. Positivo. Está dando um pouco de chiado aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado. Bom, gente, já que não há perguntas, então eu vou em frente, tá? E aí eu começo fazendo uma pergunta
Como é que funciona essa relação aí entre tensão e corrente, hein? É a partir da tensão que nós temos corrente, ou a tensão é uma consequência da corrente? Como é que é isso aí? Repete a pergunta, por favor. Uhum. Nessa relação que há entre tensão e corrente, é a corrente que depende da tensão ou é a tensão que depende da corrente? A corrente que depende da tensão. Os demais companheiros concordam aí com essa colocação? Pô, mano, parabéns, tu é um dos pouquíssimos que botam o rosto aí, né? Em todas as Professor, turmas. é porque eu trabalho como eletricista industrial, aí eu sei um pouquinho Ah, sobre. não, ótimo. E aí é importante que você participe e traga também tua experiência, tá? Eu Positivo. costumo dizer que elétrons e tensão é igual em qualquer tipo de sistema, né? Mas há algumas particularidades quando a gente trata isso em cada área da indústria, né? Então, há as particularidades da aviação, há particularidades na parte industrial, como também na automotiva, né? De carros e caminhões, ônibus, de forma geral, como também a energia de alta tensão também tem as suas particularidades, né? Uma particularidade importante na aviação, até já comentei ontem, se dá, por exemplo, com relação à frequência da corrente alternada, né? Enquanto na instalação elétrica residencial a frequência é de 60 Hz, né? Na aviação, a corrente alternada ela se apresenta com uma frequência de 400 Hz, né? Então, a gente vê aí que isso é uma frequência bastante elevada quando comparado à instalação residencial, né? Vendo algumas diferenças entre carro e avião, a gente observa que nos veículos, nos carros, de uma forma geral, o sistema elétrico, de um carro, ele é basicamente aí quase que 100% de corrente contínua, né? Já na aviação, não. Na aviação, a gente tem tanto as aeronaves com corrente contínua, como também com corrente alternada, e com alguns valores diferentes, né? Por exemplo, a corrente aeronaves que tem corrente alternada, podemos ter valores de 26 volts, VAC, né? 115 VAC monofásico e 208 VAC trifásico. Em alguns casos, há aeronaves também que têm corrente alternada com frequência de 60 Hz, que é o que a gente costuma dizer que são sistemas de entretenimento. Então, tem uma redezinha ali dedicada com 60 Hz, até mesmo também por conta das tomadas que nós temos nas aeronaves, né? As tomadas comuns, como igual de residência, para então você poder carregar um dispositivo eletrônico, por exemplo, né? Recarregar. Então, nessas tomadas, a tensão é de 60, a frequência, melhor dizendo, é de 60 Hz. Tá? Até aí, tudo bem? Querem acrescentar alguma informação? Ou fazer alguma pergunta? Professor, uma dúvida. Eu perdi aqui o raciocínio nessa parte dos 400 Hz. Ela vai ser usada para quê? Desculpe. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de uma aeronave em que a gente encontra valores de corrente contínua e alternada.
Vamos pegar aqui um 737, por exemplo, Boeing, né? Aeronave que é muito comum da gente ver. Essa aeronave, ela apresenta quais valores e tipos de tensão? Nós temos tensão DC, tá? A tensão DC no 737, ela apresenta o seguinte valor: 24 VDC, 24 volts de corrente contínua, proveniente da bateria da aeronave, ou das baterias. Tá? Ainda em DC, nós temos o valor de 28 volts, 28 VDC. Que no caso do 737, essa tensão é proveniente de um componente chamado TRU, Unidade de Transformação e Retificação. Então, essa TRU, ela recebe uma tensão de entrada de 115 VAC, monofásico, com uma frequência de 400 Hz, e fornece uma saída para os barramentos DC da aeronave de 28 VDC. Tá? Quando a gente fala da corrente alternada nesta mesma aeronave, a fonte de energia primária dessa aeronave é uma fonte AC, fornecendo 208 VAC, corrente alternada, trifásica, ou seja, são 3 fases, e aí a frequência de 400 Hz, que eu falei. Tá? Cada fase desse trifásico 208 vai ter 115 VAC. Também com essa frequência de 400 Hz. De um desses barramentos de 115, 400 Hz, sai um barramento de 115 VAC, 60 Hz. Que é para o sistema de entretenimento que eu falei, e também para as tomadas, igual tomada de uso residencial, para os passageiros poderem usar esse tipo de corrente. Vê se essa aí era a dúvida que você tinha, Arnaldo. Exatamente. Queria saber o alcance, eu queria saber o alcance dessa frequência aqui. Obrigado, viu? Uhum. Nada. Só para a gente fazer uma comparação. Professor, Oi. só uma dúvidazinha. Essa transformação de frequência aí é feita por quê? Inversores de frequência? Sim. Beleza? Beleza. Só para saber se era a mesma coisa também que eu sei. Beleza. Fala, Matheus. Professor, só me tira a dúvida, desculpa aqui. 60 Hz é a frequência que a gente tem residencial e 400 seria em alguns modelos de aeronave, seria isso? Não, de forma genérica, as aeronaves que têm corrente alternada é 400 Hz. Tá? Ou seja, nem todas as aeronaves que dependem de corrente alternada nos seus equipamentos têm essa rede de 60 Hz. Então, somente para as aeronaves em que tem sistema de entretenimento e que há tomadas dedicadas para os passageiros. Compreendido. Obrigado, professor. Tá? Por nada. Só a título de exemplo disso que eu estou falando, né, eu falei do 737, que tem essa tensão de 115, 60 Hz, aí você compara com um helicóptero, por exemplo, o S-92 da Sikorsky, que também tem essa mesma ideia de a fonte primária ser AC de 208 volts, trifásico, cada fase com 115. Nesse helicóptero, não tem esses 115, 60 Hz. Só tem os 115, 400 Hz. Tá? E assim, para efeito de comparação e para melhorar o entendimento, quando a gente fala aqui dessa fonte primária fornecendo 208 volts AC trifásico, comparando isso com o carro, a fonte primária do carro para comparar com a aeronave é o alternador. Tá? Só que do alternador,
sai uma tensão DC. Tá? De repente você pode estar pensando assim, peraí, Vicine, mas explica esse negócio para mim, um componente que tem o nome de alternador e dele sai uma tensão DC. Como é que é isso aí? Né? Alternador vem de alternância, e a gente sabe que a alternância é corrente alternada, né? Mas o alternador do carro, dele sai uma tensão DC, porque há dentro dele a placa retificadora. Essa placa retificadora é uma placa de diodos de junção, né? Diodos retificadores, que vão, então, retificar a corrente alternada, que é induzida no alternador, para a corrente contínua. Além de ter o regulador de voltagem, que vai manter a tensão em um valor constante. Tranquilo? O exemplo deu para dar uma clareada na ideia? Acho que sim, né? Vou em frente, então. Tá bom? Professor, eu não escutei. Me explica só a parte dos diodos, ele retifica que você falou? Isso. É isso mesmo? O alternador do carro, a tensão induzida, a tensão que é gerada nele é a corrente alternada. Mas dentro dele há diodos que vão retificar essa corrente para que então, de fato, dele saia uma tensão DC. Entendi. Tá? É como se fosse um carregador de bateria que se coloca na tomada, ele transforma para energia para carregar a bateria, né? Isso. Eu vou pedir apenas que vocês, só que assim, porque gera uma certa, como é que eu vou dizer, confusão, e peço que vocês levem em consideração essas expressões que eu vou botar aqui, ó. Transformar, retificar, converter. Tá? É muito importante, desde logo do início, a gente guardar um pouquinho dos conceitos dessas três palavras para efeitos de eletricidade. Tá? Em eletricidade, meus amigos, transformar é o efeito de aumentar ou diminuir tensão. Tá? É por isso que a gente usa, então, o transformador, né, para aumentar ou diminuir a tensão. Retificar é quando um componente tem uma entrada AC e a saída desse componente é DC. Então, o alternador do carro, o tipo de corrente que ele gera na sua parte interna é corrente alternada. Mas ainda dentro dele, há a placa retificadora, que é uma placa de diodos que, então, vai pegar essa corrente alternada e retificar para DC. Tá? E o componente, ele é um conversor, ou ele converte, é quando é o contrário do retificador. É quando a entrada é DC e a saída será AC. Aqui são duas palavras que podem ser usadas: conversor ou inversor. Boa noite aí, seu Anderson. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Só minhas assimilação que o pessoal fica bravo comigo aí. É um carregador de bateria, o carregador de fonte do celular seria o quê? Um inversor ou um conversor? Então, é interessante a tua pergunta, Aldo, porque dentro dessa fonte, né, do celular ou do notebook, do tablet, dentro dessa fonte há, em primeiro momento, uma transformação, tá? Por quê? A nossa rede residencial ela é de 127 ou 220, né? VAC. Então, o primeiro componente que a corrente vai encontrar quando entra na fonte, nessa fonte que você está pedindo o exemplo,
é um transformador, que vai diminuir a tensão, o seu valor de tensão. Tá? Então, se você pegar essa fonte que você dá o exemplo aí, você vai ver que normalmente a saída dele é de 3,7 volts, né? Sendo que a entrada é de quanto? 127 ou 220, porque a fonte é bivolt, certo? Depois, então, você vai perceber, olhando as características dessa fonte, que ela é uma fonte de entrada 127 ou 220 VAC, corrente alternada, 60 Hz, e a saída 3,7 DC, corrente contínua. Então, quem é que fez essa mudança de AC para DC? É o equipamento retificador que tem dentro da própria fonte. Beleza? Até é interessante, por coincidência, que quando eu terminar a web aqui com você. Isso aí, meu amigo, exatamente. Exatamente. Aí você tem a plate, né, a data plate, a plaquinha de dados da fonte, e aí você vai ver que tem uns valores parecidos com esse aí que eu estou te falando, certo? Tá? Por coincidência, quando eu terminar a aula aqui com vocês, eu vou estar dando aula para a turma de aviônicos, né? E eu vou falar justamente de fonte de força eletrônica. Fala, Douglas. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito curioso em relação a essa frequência de 400 Hz. É muito peculiar 400 Hz. Eu queria saber o motivo por que é gerada essa corrente alternada em 400 Hz. Seria devido à diminuição do tamanho do IDG, que nós chamamos de IDG, o gerador de energia. Uhum. Seria possível que para redução do tamanho e peso? Não, Douglas, tem muito a ver com a RPM, com a rotação que o IDG recebe do motor, da caixa de acessórios do motor. Tá? Outro detalhe muito importante também é que quanto maior for a frequência que você trabalha, maior é os efeitos que você pode utilizar da corrente por conta dessa frequência alta. Tá? Um dos efeitos mais interessantes que a gente usa na aviação é a indução eletromagnética. É o efeito magnético da corrente. Que é o próximo slide, nós vamos falar sobre os efeitos da corrente. Um que a gente conhece muito, que está muito no nosso dia a dia, é o efeito térmico. Né? A gente não sempre diz que a corrente ela é transformada, a energia elétrica é transformada em energia térmica, né? Que é o efeito Joule. Esse é o efeito térmico. Mas há também um efeito fisiológico, que é o choque elétrico, né? O efeito químico e o efeito magnético. Então, quando você fala de indução eletromagnética, quando você trabalha com frequências maiores, é mais fácil você proporcionar indução eletromagnética em componentes menores. Então, de uma certa forma, tem uma relação com o tamanho do IDG, sim, mas também por conta da RPM que é proporcionada para esse gerador, para esse IDG da aeronave. Só a título de curiosidade, se de repente um alternador do carro recebe uma RPM ali de mais ou menos um giro de 1000 RPM, marcha lenta, estou dando um chute aí, algo parecido, próximo disso, né? Tem aeronaves que essa RPM aí em idle, em marcha lenta, está ali em 23 mil. Tá? Então a gente percebe aí o quanto é alto a RPM, né? Não, entendi. Acredito que para chegar a uma frequência menor, teria que ter uma caixa de redução muito grande, né, de velocidade. Exatamente. Mas em relação à corrente induzida, no caso o eletromagnetismo, essa maior frequência, ela induz mais corrente ou menos? Porque eu imagino que muitos cabos passando junto no mesmo leito, se você tem mais eletromagnetismo, você vai induzir mais corrente em outros cabos e tem interferência, acredito. Uma interferência, isso. Esse problema, Douglas, ele é reduzido quando é muito comum a gente encontrar nas aeronaves, muito comum, que os fios, é o que nós chamamos de são fios shieldраdos. O que é um fio shieldado? Sabe o cabo coaxial de antena?
cabo coaxial ele não tem uma malha por fora. Isso é o shield, é o campo, né? É uma malha que ela impede a interferência eletromagnética, tá? Então, é muito comum nas aeronaves que tem a geração primária AC que os fios sejam shieldados, Excelente. tá? Muito obrigado. Deixa eu até aqui ver se eu consigo, só para que, às vezes a gente vai falando algumas coisas, mas parece, caramba, tentar associar isso daí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Com certeza a gente encontra, né? Só não sei se eu vou conseguir achar. Dá licença aí, professor. É como se Pois fosse não. os cabos com blindagem mesmo, né? Porque a hora que não interfere e não dá perda de um fio para o outro, né? Isso, exatamente. Não há interferência eletromagnética. Informática e parte de comunicação, a gente mexe muito com isso também. Sim. Aqui, ó, achei. Vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Vou mudar aqui o compartilhamento. Só um minutinho. Aí, ó. Vê se está dando para enxergar. Tá vendo? Então, isso aí são os vários exemplos de que nós chamamos de fios shieldados, tá? Então, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o fio que nós chamamos triplo shield. Você vê que dentro da malha dele protetora tem 3 fios. Mas aí tem um detalhe muito importante, tá, gente? Muito importante. Essa malha, ela não teria aplicação prática nenhuma se ela não for aterrada, tá? Se ela não for conectada à estrutura da aeronave. Porque o que esse shield faz é o que nós costumamos chamar de gaiola de Faraday, tá? A interferência eletromagnética, então, ou melhor, a tensão, a corrente induzida na malha, ela vai para a estrutura da aeronave. Então, se não houver essa ligação, a malha perde a sua efetividade. Tá bom? Consegui ser claro aí? Assim como é perigoso também, né, professor? Justamente. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui para voltar com os lados. Então, como a gente estava comentando, sobre os efeitos da corrente elétrica, né? Ou seja, quando a gente fala de efeitos da corrente elétrica, é entender o seguinte, espera aí, beleza, foi aplicada a diferença de potencial, né? A tensão foi aplicada a um equipamento elétrico-eletrônico, a corrente, que é a consequência da tensão, começa a fluir em vários pontos desse equipamento, e o que a corrente faz nesse equipamento? Né? Quais são os seus efeitos, ou melhor, quais são os efeitos que nós utilizamos dessa corrente? Né? Um desses efeitos é um que a gente não quer experimentar de jeito nenhum, que é o choque elétrico. Né? Que é quando a corrente elétrica ela passa pelo nosso corpo. Né? Então, é necessário que quem trabalha com parte elétrica residencial, industrial, né, tem ali a norma específica, né, do Ministério do Trabalho, a NR10, com todos os requisitos que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está mexendo em parte elétrica. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu achei essa imagem aqui bastante interessante, que é essa aqui da direita, que é quando a descarga elétrica passando pelo nosso corpo, ela cruza o tórax e o peito. É a pior que pode existir, tá? Porque
basicamente ela vai atingir aonde? O nosso coração, que é onde pode ocorrer uma desfibrilação, né? Que é uma alteração da frequência cardíaca, e isso pode levar a óbito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E um detalhe importante. Pode falar, Manuel. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então, eu aprendi quando eu cursei também o mecatrónico de automóveis, Uhum. que nós, quando estamos a mexer com tensão, devemos mexer sempre com a mão direita, para evitar que a corrente percorra o lado esquerdo e atinja o coração. Caramba, muito interessante, Manuel. Muito interessante, porque é algo que a gente, no dia a dia nosso, não ouve falar sobre isso e faz todo sentido, né? Porque ela percorre o caminho mais rápido até ao chão, até a Isso, terra, né? isso, com Então, ela, se certeza. for pelo lado direito, ela nunca passa pelo coração. É verdade. Legal. Interessante. E obrigado. Já vou guardar essa informação. Muito, muito bom. Muito bom. Obrigado. Então, e aí daqui a pouco a gente vai ver uma outra informação muito importante, tá? E tem a ver com isso que o Manuel falou. Por exemplo, uma preocupação de descarga elétrica pelo nosso corpo, quando a gente vai desconectar uma bateria do carro, ou a bateria da moto, ou a bateria da aeronave, tem a sequência correta? A gente tira primeiro o cabo positivo, a gente primeiro tira o cabo negativo? Não faz diferença? Né? Faz diferença, né? A gente tem cuidado que a gente tem que tomar aí por conta de não sofrer uma descarga elétrica. Mas a gente já vai comentar sobre isso, tá? Então, um dos efeitos da corrente é o choque elétrico. E aí lembrei que eu ia falar. Detalhe importante, quando a gente está trabalhando com corrente alternada na aeronave, lembra que a frequência é de 400 Hz, tá? Então, gente, deixa eu falar. O efeito de você tomar um choque elétrico de 400 Hz é pior do que de 60. Eu não estou dizendo assim em termos de... A tensão tem o mesmo valor de 115 da instalação residencial e o 115 da aeronave. Mas a sensação do choque, o formigamento de você tomar uma descarga de 400 Hz é pior do que de 60. Tá? É por isso que todas as vezes que a gente vai efetuar uma tarefa de manutenção na aeronave em que demanda, por exemplo, soltar algum conector elétrico, logo no início da task, né, da carta de trabalho, da carta de tarefa, vai trazer os procedimentos de segurança. E um desses procedimentos, que a aeronave esteja desenergizada. Por vezes, quando você vai desconectar o conector elétrico de um componente com a aeronave energizada, você pode sofrer uma descarga elétrica. Tá? Isso não é mito, porque eu já passei por isso. Né? Você está ali no afã de pesquisar a pane, de tirar a pane, esquece de desenergizar a aeronave, tira o conector e toma aquela descarga elétrica. Nada que, óbvio, não vai te matar, mas é muito desagradável, é desconfortável demais. Tá? É que nem quando a gente vai usar a inversora para máquina de solda ou fazer alguma coisa, a gente tem que lembrar de desconectar a bateria também, né? Isso, justamente. Muito importante. O outro efeito, um que é muito, muito, muito usado no nosso dia a dia, é o efeito térmico, ou efeito Joule, né? É a corrente sendo dissipada, a energia elétrica sendo dissipada na forma de energia térmica, né? E aí um exemplo que a gente colocou aí, 2 exemplos, né? É a lâmpada incandescente, porque a energia luminosa ela não é consequência direta da energia elétrica, mas sim da energia térmica, né? Então, a incandescência aí do filamento da lâmpada é que vai resultar na luminosidade. E o outro exemplo é o chuveiro elétrico, nosso aí do dia a dia, né? Que também usa como principal recurso o efeito térmico da corrente. Esse efeito térmico, efeito Joule, que também nós chamamos de quê? Potência elétrica.
É interessante dizer que, por exemplo, se eu sei que esse chuveiro elétrico tem uma potência elétrica, por exemplo, de 5.500 watts, e ele é alimentado por uma tensão de 127 VAC, eu consigo saber o quanto de corrente passa no resistor desse chuveiro? Consegue, né? Daqui a pouco a gente vai, um pouquinho mais à frente a gente vai ver isso. Professor, posso falar? Pode. Só pegar essa potência e dividir pela tensão. Justamente. Daqui a pouquinho nós vamos ver que a potência elétrica ela é um produto, ou seja, ela é o resultado de uma multiplicação de quem? Da tensão pela corrente. Né? Então, nosso amigo aí, Arthur, falou que basta dividir, porque aqui nessa fórmula, onde está o P, eu vou colocar o 5.500, certo? A letra U é a tensão, que eu já tenho o valor, 127. A corrente é o que eu quero descobrir. Né? Então, o 127 está do lado direito do sinal da igualdade, multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a corrente é igual a 5.500 dividido por 127. Foi o tempo em que eu conseguia fazer logo isso de cabeça, hoje em dia está mais complicado. Então, a gente recorre aqui. 43,30. Muito obrigado. 43,30. Então, aproximadamente aí, a corrente que passa por esse chuveiro é de 43 amperes. Olha aí, hein? Será que é alta essa corrente? Já dá para dar um estraguinho já, né? Muita coisa, né? Muita coisa. E aí, a gente até vai daqui a pouco ver um detalhe interessante com relação à potência do chuveiro elétrico em relação à tensão que é utilizada. Tem um fator interessante. Não sei se vocês já perceberam isso, quem trabalha com parte elétrica. Eu só fui perceber isso porque em uma residência que eu morei, a rede elétrica da residência inteira era 110, mas os chuveiros elétricos do banheiro social e da suíte eram 220 volts. Olha que interessante. Ou seja, só os chuveiros e os aparelhos de ar-condicionado eram 220. O resto da casa era todo 110. Sabe por quê? Porque o chuveiro elétrico que veio original na residência, ele era um chuveiro de 6.600 watts de potência. Já tem uns de 7.000 e lá vai pedrada hoje em dia também. Você não vai encontrar, Aldo, esse chuveiro de 7.000 watts, 7.000 e pouco, sendo de 127 volts. Ele sempre é 220. Sabe por quê? É uma questão de segurança. Então você trabalha com a corrente mais baixa. Porque se a potência ela é um produto da tensão pela corrente, se você for aumentando a tensão, o que vai acontecendo com a corrente? Ela vai diminuindo. Né? Então você vai ver que se você fizer esse mesmo cálculo para achar a corrente para esse chuveiro de 6.600 watts, mais ele sendo 220 volts, aí a conta fica até mais fácil, né? Da gente saber o quanto que vai dar de corrente aí. Quanto é que vai dar de corrente? 30 amperes. Tá vendo? Que é mais baixo do que a corrente lá do chuveiro com 127 com uma potência menor. Essa imagem, Alta, é uma das melhores. Eu gosto muito dessa imagem. Inclusive, ela está no slide que eu vou mostrar para vocês. Tá? Depois, nós temos o efeito químico da corrente, tá? Que uma das maiores aplicações do efeito químico da corrente é nos banhos de proteção contra corrosão em metais, né? O que nós costumamos chamar de anodização, né? É quando é aplicado um filme protetor em um metal, que é um banho protetor contra corrosão,
e isso é proporcionado pelo efeito químico da corrente. Tá? E o outro, também muito utilizado na aviação, é o efeito magnético. Tá? O efeito magnético, a gente vai entender que toda vez que a corrente está passando por um fio condutor, ao redor desse fio condutor eu tenho linhas de campo magnético. Ao ponto que se eu pegar um fio e enrolar ele e transformá-lo numa bobina, como está a imagem aí da direita no slide, essa bobina, ela se transforma em que nós chamamos de eletroímã. Se é um eletroímã, tem até polaridade, norte e sul. Tá? Aplicação, para a gente ter uma ideia, relés. Os relés, os contatores, o princípio de funcionamento é um eletroímã. Você proporciona a passagem de uma corrente por uma bobina, essa bobina se transforma num ímã e atrai o contato elétrico dentro do relé, dentro do contactor. Tá? Isso na aviação é muito utilizado. Meus amigos, perguntas até aqui? Comentários? Acrescentar alguma informação? Alguma? Nada? Esses contadores também é usado na aviação ou não? Sim, muito, muito. Na verdade, é até, como é que eu vou dizer? O contator, na aviação, ele é um relé. Tá? Só que... então usam mais relé no lugar de contador. Então, mas era esse ponto que eu ia chegar. Na aviação, o relé, ele recebe o nome de contator quando a função dele é colocar uma fonte de energia elétrica no barramento. Então, por exemplo, como é que a gente conecta a bateria da aeronave ao barramento de energia elétrica da aeronave? A partir de um relé. Só que esse relé recebe o nome de contator, porque está sendo o equipamento que está eletricamente ligando uma fonte de energia ao barramento. Consegui ser claro com relação a isso? Professor, seria aquela mesma relação, por exemplo, na indústria, que o relé serve só para fazer o comando de energização, por exemplo, você usa o 11 e 12 para fazer a parte de força e o A1 e A2 para fazer a parte de comando? Sim, sim. Esse comando, o relé ele nada mais é do que um interruptor de acionamento remoto. Tá? Ele remotamente ele é comandado. Arthur, a única diferença, e foi muito bom você trazer essa informação, é o seguinte, que na aviação, os relés, o comando do relé, os interruptores para comando é X1 e X2. Tá? O X1 ele é sempre o positivo e o X2 é o negativo. E o fechamento... Só muda a letra, né? E os fechamentos do contato é A1, A2, A3, A4. Tá? Então, A1 e A2 é NA e A3 e A4 é NC? Então, aí, Arthur, é que tem uma outra diferença. É que na aviação a gente usa muitos relés que, quando ele não está energizado, ele está fechando alguns contatos. E quando ele está energizado, você abre esses contatos e fecha outros. Que aí é o que entra essa nomenclatura de NC e NO. Normally closed ou normally open. Normalmente fechado ou normalmente aberto, respectivamente. Sim, na indústria também é assim. Quando contato que é fechado, quando você energiza ele abre, né? O aberto e vice-versa. Quando você energiza ele fecha. Entendi. Professor, Tá. Então, Fala, Antônio. Quer dizer que o relé que distribui a energia para o sistema da aeronave, então, né?
Não é bem distribuir, Antônio. O relé, ele... Bom, Dispositivo de acionamento. depende da aplicação dele. Ele pode distribuir uma determinada corrente para mais de um equipamento. Pode sim, também. Tá? Também. O relé ele tem algumas aplicações, ou várias aplicações. Uma delas é conectar a fonte de energia ao barramento, distribuição de energia elétrica da aeronave, e aí, como eu falei, recebe o nome de contator, né? Ele pode, de fato, a partir de uma entrada, distribuir a corrente para vários equipamentos ao mesmo tempo. Ele tem uma função, pode também ter uma função comutadora, tá? Quando não está energizado, ele alimenta determinado equipamento, ou permite a corrente com determinado equipamento, e quando está energizado, para outros equipamentos. Tá? Então, são várias aplicações. A única aplicação que não é correto afirmar, que a gente escuta falar no dia a dia, não na aviação, mas na indústria, na parte de carros, a gente ouve muito falar sobre isso, que é uma interpretação equivocada, é dizer que o relé é um equipamento de proteção elétrica. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Aí, de repente, você vai num eletricista de carro, né? E você colocou um farol mais potente ali no teu carro, né? E aí o eletricista fala assim, não, vamos colocar aqui um relé para proteger o sistema elétrico do carro. Não é adequado, porque o sistema elétrico, ele é protegido de quê? De sobrecorrente, de curto-circuito. Então, o que protege o sistema elétrico da residência, do carro, do avião? É fusível, é disjuntor, é o que nós chamamos na aviação de circuit break, né? Então, dispositivo protetor na eletricidade é aquele que vai impedir a sobrecorrente. E no caso de um curto-circuito, né? Num caso de sobretensão, aí então o fusível vai queimar ou o disjuntor vai abrir, aí é dispositivo de segurança. Ô, professor, no caso, não fugindo do assunto da aeronáutica aí, mas nas aeronaves tem alguma coisa em relação a surto? Caiu um raio, porque na residência tem os DPS, né? Na aeronave tem alguma coisa para dissipar isso aí, para não estragar a parte elétrica? Tem. Há os dissipadores de descarga elétrica, tá? Só que a aeronave, ela tem uma característica diferente em relação a receber uma descarga elétrica em relação à residência. A aeronave, em relação a uma descarga elétrica meteorológica, é uma grande gaiola de Faraday. Certo? Então, se a aeronave recebe uma descarga elétrica, né, um raio, ninguém e nada dentro da aeronave é atingido. Porque vai se dissipar tudo pela fuselagem. Ele não está aterrado em lugar nenhum, né? Entendeu? Aí, obviamente, essa descarga elétrica... Professor? Só um minutinho, Renato. Essa descarga elétrica, ela vai sair pelas extremidades da aeronave. Então, você vai encontrar assuntos na internet tratando sobre isso, é até comum achar, onde a aeronave sofreu uma descarga elétrica, aí você vai observar que, por exemplo, a ponta da asa sofreu um desgaste. Por quê? Porque a gente sabe que quando você tem um corpo não uniforme, aonde que fica a maior concentração de carga elétrica? É nas pontas. Então, se a aeronave sofre uma descarga elétrica, a dissipação pode dar lá pela ponta da asa. Tá? Tem uma aeronave atrás do meu background aí, essa ponta de asa aí dobrada chama winglet. Então, às vezes, você pode danificar o winglet. Tá? Aí, obviamente, que quando isso acontece, existe uma manutenção não programada, que é uma manutenção especial, que é especificamente para fazer uma análise de uma aeronave que sofreu uma descarga elétrica. Tá? Arnaldo, depois o Antônio está com a mão levantada também. Justamente, eu queria interromper, porque justamente no momento que o senhor começou a explicação da gaiola, aí o seu vídeo ele travou para mim, pelo menos para mim, eu não conseguia acompanhar. Tá. Então, Arnaldo, eu estava comentando que a aeronave, ela é uma gaiola de Faraday. Como o carro também, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram um vídeo
Até tem mais de um vídeo na internet mostrando sobre procedimentos de segurança num carro. Então, o vídeo é bastante interessante, que a pessoa está no carro e ela, eu não lembro por qual motivo, bate num poste, num poste de energia elétrica. E quando bate no poste, o impacto faz com que o fio de alta tensão ele rompe do poste e cai em cima do carro. Já viram isso? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, há um tempo atrás, uma família inteira veio a óbito por conta de algo desse tipo. Estava ventando muito, um cabo de alta tensão rompeu e caiu em cima do carro. As pessoas estavam dentro do carro, não aconteceu nada. Mas aquele desespero de quem estava fora, de tentar tirar quem estava lá dentro, a pessoa, quando abriu a porta do carro, sofreu uma descarga elétrica. Por que sofreu a descarga elétrica? Aquela descarga elétrica que está sobre o carro, ela está se dissipando pelo chassi, pela carroceria do carro, e não atinge ninguém que está lá dentro. Agora, se uma pessoa pegar e encostar na carroceria do carro, o efeito térmico, o efeito do choque elétrico, o corpo é um condutor elétrico. Entendeu? Aí a porta, não sei por que motivo, conseguiu ser aberta, uma outra pessoa veio e foi querer tirar a criança que estava dentro do carro, no carrinho, na cadeirinha de bebê conforto. Olha que tragédia. No caso da aeronave, a descarga elétrica não vai ficar o tempo inteiro, né? Só mesmo no momento em que a descarga elétrica, o raio atinge, dissipa pela fuselagem e ela vai se dissipar pelas pontas. Ponta de asa, ponta de estabilizadores, né? Horizontal e vertical. Basicamente estabilizador horizontal e ponta de asa. Consegui ser claro aí, Arnaldo? Obrigado, professor. Muito obrigado. Nada. Antônio? Positivo, professor. Obrigado. Professor, só mais Uhum. uma dúvida em relação a isso. Fala tu. É dissipado de que forma? Gera um outro arco elétrico ou é só dissipado mesmo? Não, a corrente, ela dissipa, ela flui pela fuselagem da aeronave. Tá? Então, mas com isso essa tensão se mantém ou ela reduz o potencial dela? Porque, tipo assim, se ela se manter, ela tem que sair dessa mesma forma, provavelmente, como um raio, por algum lugar, ou aí pelas pontas, como você falou, ou então essa tensão diminui, e aí não sairia como um arco elétrico, certo? Mas não fica armazenado não, Arthur. Dissipa em forma. Pode ser até uma forma de... Não chega a ser gerar um arco voltaico, por quê? A descarga é grande, mas ela é pontual, né? Ou melhor, o impacto é pontual, mas a descarga é por uma área muito maior, entendeu? Então, não chega a gerar um arco voltaico. Tá? Entendi. Claro que além disso, tem outro fator importante, que é o que nós chamamos de carga eletrostática. A aeronave, durante o voo, obviamente, ela está em atrito constante com o ar, né? E isso gera carga eletrostática, tá? Isso aí, ó. O Aldo está mostrando aí a imagem. Carga eletrostática, meus amigos. Essa carga eletrostática, ela é dissipada pelos descarregadores estáticos, tá? Deixa eu botar aqui também na internet. Professor, Oi. nas aeronaves, na ponta da asa, tem aquelas anteninhas, né? Que dissipa a energia estática, né? Não é isso? Isso, é isso aí, é isso aí. Aqui, ó. Vamos botar aqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Aqui um exemplo, ó.
Dá para ver aí? Os descarregadores estáticos, né, ou essas anteninhas que a gente vê, desculpa, elas sempre são encontradas nos bordos de fuga dos aerofólios. De ponta de asa, inlet, estabilizador vertical, horizontal. Tá? Beleza? Antônio está com a indicação de mão levantada? Quer perguntar? Para quem comentou sobre a anteninha, sobre o descarregador, respondido? Aí, ó. Nosso amigo já tem um aí, ó. É isso, hein? Show de bola. Valeu. Valeu. Obrigado por compartilhar. Vamos voltar para o nosso slide. Eu não vou conseguir mais falar muito em relação aos slides. Eu ia botar um outro agora, mas não vai dar muito tempo, mas não quer dizer que a aula acabou. A gente tem mais 5 minutinhos aí. Eu não peço desculpas da mesma situação de ontem. Não posso estender um pouco mais no horário, porque a turma de aviônicos daqui a pouco está me esperando. Na sequência aqui a gente tem o web da turma de aviônicos. Que, se Deus quiser, acho que pelo envolvimento do pessoal já na parte elétrica e em outras áreas, acho que a gente vai se encontrar aí no próximo semestre em aviônicos, né? Alguns de vocês. Possível. Show de bola. Mas deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Com certeza. Oh. Deixa eu botar um outro slide aqui rapidinho, acho que dá tempo. Para a gente falar aqui rapidinho. Aqui. E aí, mostrar aqui a imagem que o Aldo compartilhou com a gente. Que vai ser... Ih, eu levantei a mão, não era para levantar. Que vai ser o tópico de amanhã. Essa imagem é uma das imagens mais didáticas que eu já vi. É muito interessante esse desenho. Nós vamos ver amanhã o que nós chamamos da primeira lei de Ohm, que é muito interessante para cálculo de resistência. Percebe aí, gente? São 3 bonequinhos, né? Olha que interessante. Um bonequinho é esse aqui, meio amarelo, né? Não sei que cor é essa, muito bem. Meio marrom claro, não sei. Mas está escrito aqui, ó, volt. O que é volt? Volt é tensão, né, meus amigos? Volt é a unidade de medida de tensão, de diferença de potencial, de DDP, né? De força eletromotriz. Então, a tensão é quem? É quem empurra os elétrons. E, de fato, aqui, a tensão está empurrando esse bonequinho verdinho que está escrito aqui amp. Não à toa que está escrito amp aqui, que é de quê? Ampere. Ampere é o quê? A unidade de medida de corrente elétrica. Mas percebe que a corrente, que o ampere está sendo estrangulado por quem? Por ohm. O que é ohm? É a unidade de medida de resistência elétrica. Então, se por um lado a tensão ela proporciona o movimento ordenado dos elétrons, ela faz os elétrons se movimentarem, a resistência ela quer impedir o movimento desses elétrons. Tá? E esse vai ser o nosso ponto de partida para a nossa aula de amanhã. Tá? Que nós vamos ver a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Que aí também, depois na sequência, a gente vai entrar em associação de resistores. Em série, paralelo e associação mista, né? Ou a associação de série paralela.
Dá licença, professor, sei que você não tem tempo. É que nem mesmo essa simulação lá de água, né? Quanto mais pressão você põe na mangueira, mais, né, resistência da água, a vazão não vai ser tão grande, né? Aí eu falo simulação para lembrar, eu gosto dessa figura por causa disso aí. Justamente. É isso aí. Essa é a ideia. Tá bom? Pouco tempo, né, professor, para dar tanta coisa, né? Rapaz, pouco tempo. Pouco tempo. É verdade. O assunto, eu sou suspeito para falar, mas o assunto é muito bom, né? O assunto eletricidade é fascinante. Quando começa a enganjar, assim, tá acabando. Mas, assim, é importante que, na sequência aí, dentro da possibilidade, da agenda de cada um, vá linkando sempre essas webs com material didático, tá? Uma ferramenta didática vai complementando a outra e o conhecimento vai sendo construído. Tá bom? Gente, então, por hoje, o que nós tínhamos era isso, tá? Agradeço aí muito a participação de todos. É muito bom quando uma web ela é participativa, assim, porque traz dinamismo, né? Traz informações que a gente, às vezes, não tem. Hoje eu já guardei a informação que até então eu não sabia, que é muito importante, de utilização com a mão direita, né? Olha que interessante, por conta na parte elétrica, por conta da mão esquerda, podendo sofrer uma descarga elétrica passar pelo coração. Muito bem exposto aí pelo Manuel para gente, tá bom? Gente, um abraço, boa noite, fiquem com Deus, amanhã... Valeu, professor, obrigado, boa noite. Tá bom? Professor, boa noite, com Deus. Boa noite, boa noite.